Olá, seja bem-vindo. Sexta-feira, dia 1º de outubro, mais um mês começando. Bom final de semana para você que nos acompanha aí de casa. Agora são 9 horas da manhã e 8 minutos e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 25.483 casos de Covid-19. Desse total, 25.598 pessoas já se recuperaram. Notícia boa aí pra gente. Ainda aguardam o resultado do exame 6.247 pessoas. Infelizmente, já são 794 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 15 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 9 internações, sendo 5 em UTI. E dos casos suspeitos, são 6 pessoas internadas e até o momento 4 estão na UTI. Somados, os números representam 35% de ocupação em leitos de UTI e 9% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 326.083 doses aplicadas, ou seja, 79,99% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 59,58% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única. E outras 2.740 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje, para celebrar o Dia Internacional da Música, nós estamos recebendo o regente coral, pianista, pesquisador e professor Rodrigo Lopes. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Isabela. Bom dia para você, bom dia para os nossos telespectadores, a equipe também da TV Câmara. Sexta-feira é sempre bom falar de coisa boa, né? Agora que a gente está acabando a semana, falar de música é sempre bom, né, Rodrigo? Bom, falar de música é bom todos os dias, mas sexta-feira mais ainda. Que já dá o embalo já para o final de semana. Com certeza. Rodrigo, tantas coisas no seu currículo, coisas teóricas. Queria que você comentasse um pouquinho como que começou essa sua carreira. Você comentou que desde os 14 anos de idade já tem envolvimento com a música? Sim, na verdade o envolvimento vem de casa, né? Devo muito ao meu pai, que tocava violão e cantava em casa e sempre o ambiente partiu dele, né? Mas eu comecei cedo, eu comecei com 14 anos, eu comecei a tocar em baile, imagina, hoje seria impensável, né? Uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos, e tocava com pessoas mais velhas, um grupo de pessoas responsáveis, né? Mas estava tocando em baile e daí começou. Inclusive foi daí que nasceu, porque muitas pessoas conhecem o Rodrigo como Leitinho, inclusive foi daí que nasceu o apelido. Verdade, verdade. Como eu era o único moleque, vamos dizer, né? Eles falavam, ele não bebe cerveja, ele bebe Leitinho. Caraca, que ficou o apelido Leitinho. E até hoje, dos meus amigos mais antigos do meio musical, me conhecem por Leitinho. Ou chamam de Leite, outros de Ninho, mas enfim, ficou. Rodrigo, você tem muitos trabalhos fora, você já tocou na China, tem muitos trabalhos em outros estados, mas queria que você comentasse como que é o seu envolvimento com a música aqui em Jacareí, aqui na cidade. Sim, aqui em Jacareí, um trabalho que muito me orgulha, por sinal, é o trabalho que nós fazemos na OSIJA, na Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. Lá eu sou responsável pelas classes de canto coral. E sou responsável pelo coro, né, principal que acompanha a orquestra sinfônica. Nós temos, na verdade, 4 grupos agora, né? A orquestra sinfônica, a banda sinfônica, a orquestra de cordas, né? E o coro, que seria um quarto corpo musical, né? Onde as vozes são o próprio instrumento. Aqui em Jacareí, acho que é o meu trabalho mais massivo em música. E como que você enxerga o potencial da cidade? Porque a gente observa que Jacareí ela é muito presente na questão cultural e artística. Sim. Como que você observa essa potência aqui na cidade? Jacareí é uma potência musical tão grande que eu acho que nem a gente ainda se dá conta, nem a gente ainda sabe, né? Muitos grandes músicos saíram daqui da cidade. Nós temos, falávamos agora há pouco, por exemplo, o Jaime Allen, que é um grande maestro, né? Jorim Moreira, um baterista fenomenal também, com quem já tive o prazer de tocar, né? O Jorjão Carvalho, que está com a gente aqui,
contrabaixista. Esses músicos tocaram com os grandes nomes da música brasileira, né? Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Gal Costa. E esses indivíduos, eles são reflexo de um ambiente musical que existe até hoje aqui. Mas talvez o que a gente possa pensar aí para o futuro seja fomento, cada vez mais fomento para que isso se transforme de fato num produto no melhor sentido da palavra, né? Da cidade, no sentido da cultura. Com certeza. A gente já conversa um pouquinho sobre essas questões Claro. de investimento. Peço licença. A audiência pública para demonstração das metas fiscais do período de maio a agosto deste ano aconteceu no plenário da Câmara e revelou como estão as contas do Poder Executivo. A Câmara de Jacareí sediou a audiência pública de apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano, de maio a agosto. O evento foi convocado pela Comissão de Finanças da Casa e contou com a presença de alguns vereadores, que puderam participar fazendo comentários e perguntas ao representante do Poder Executivo. Para o presidente da comissão, o balanço divulgado era o esperado e, segundo ele, os números retratam uma administração satisfatória. A situação do município, em termos de números, né? A gente vê que são números mais confortáveis hoje, haja visto que existe uma arrecadação, né, que está em torno de 68% das metas, né, tudo mais, e que foi realmente gastos menos de 50%. Então, quer dizer, na economia a gente costuma dizer que você nunca deve gastar mais do que você arrecada, né? Então, eu acho que nesse ponto está correto. Foram mostrados dados do superávit primário, dívida consolidada, e os números gerais referentes a receitas, despesas, fontes de arrecadação e destinação de recursos, assim como as relações entre o orçamento e o volume de despesas realizadas ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre. O que ficou evidente é que a pandemia do coronavírus ainda reflete na distribuição do orçamento de Jacareí. O que eu posso destacar é que o município ele está organizado, equilibrado, preocupado com as finanças do município, tendo o equilíbrio tanto do que recebe e do que gasta. É que, infelizmente, devido à pandemia, tá, houve um contingenciamento de 30% em termos de gastos, né, e faz com que algumas secretarias, né, elas deixem de gastar e as outras, né, que nem a saúde e assistência, ela tem usado mais no sentido de suprir essa deficiência no caso, tá? Devido à pandemia justamente, né? Os montantes divulgados pelo Poder Executivo foram praticamente semelhantes aos exibidos na audiência pública anterior, organizada em maio. Dentre eles estão, por exemplo, os recursos públicos para a manutenção do Sistema Único de Saúde e o saneamento básico. Perguntado sobre perspectivas melhores à cidade, o diretor de Finanças afirmou que, por enquanto, fazer previsões neste sentido é complicado. É complexo definir o futuro, né? Muitas condições elas podem acontecer, como nós mesmos, ninguém imaginava que há 2 anos atrás é ficarmos como ficamos, né? Então, é uma coisa que eu não consigo te colocar, mas a proposta sempre é da meta colocada atingir. Caso o munícipe deseje explorar os detalhes do orçamento municipal, basta entrar no site da Prefeitura e ir até o portal da Transparência. Lá, só clicar no link Publicações e acompanhar os dados divulgados pela Secretaria de Finanças. A gente volta a falar aqui com o regente Rodrigo. Rodrigo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, queria que você comentasse um pouquinho sobre as dificuldades, né? A gente está falando sobre as potencialidades da cidade, mas existem muitos desafios em ser músico. Apesar da música estar sempre na cultura do brasileiro, né? A gente está no final de semana fazendo um churrasco, está tendo música ao vivo nos bares. Como que é esses desafios na indústria? É uma boa pergunta, porque ao mesmo tempo que a música é universal no sentido de que todas as culturas, todas as pessoas... Eu acho que eu nunca conheci alguém que falasse assim que não gosta de música. De chocolate até já vi, mas de música eu nunca ouvi falar. Talvez algumas pessoas não prestem tanta atenção, mas ela tá faz parte da nossa constituição humana, da nossa comunicação, não é?
E eu acho que é isso que torna tão difícil, às vezes, para algumas, vamos dizer assim, manifestações públicas de investimento em cultura musical, porque pensa-se que é uma coisa tão do dia a dia, né? Mas ela também precisa de fomento, ela precisa de formação. Assim como a nossa linguagem, né? Nós estudamos na escola gramática, literatura. A música também tem a sua gramática, a sua literatura, o seu repertório e o vínculo desse repertório com a nossa maneira de ser, pensar, agir. Então ela precisa sim de muito investimento, ela precisa ser encarada como um fazer humano indispensável para o nosso crescimento. Com certeza. E falando sobre indústria, Rodrigo, queria que você comentasse um pouquinho. A gente tem, né, essas tendências que vão mais para a rádio, essas tendências pop, mas eu queria que você comentasse sobre a valorização dos artistas que muitas vezes são mais velhos e são responsáveis por influenciar ou abrir todo o movimento musical de artistas mais novos. Como que é essa valorização aqui na cidade? Nossa, isso também é um assunto que vai longe, né, Isabela? Porque... vamos pensar assim que quem influencia justamente as novas gerações são sempre os mais velhos, porque mesmo que por trás de um artista novo, jovem, existe um produtor musical, existe todo um pensamento de mercado para vender aquele artista. Mas disso tudo, acho que o assunto que mais me chama a atenção é essa energia entre o que é feito para ser consumido como um produto mesmo, de mercado, que vem de produtos, que vem de programas de TV, e rádio e na internet. Faz parte, a gente vive numa sociedade de consumo, né? E o que, de repente, tem uma outra energia que se manifesta de maneira mais espontânea, talvez, sem tanta inferência de um produtor musical, né? Numa comunidade. Eu acho que o grande desafio aí é equilibrar para que haja espaço para essas duas coisas, né? Eu creio que a gente precisa aprender a lidar melhor com isso, né? O que já tem um espaço no mercado, o que ainda não tem, uma manifestação cultural mais local, de repente, que merece, que precisa ser valorizada. Isso também são de duas partes, né, Rodrigo? Tanto do poder público para demonstrar isso, mas tanto da gente também, de estar de olhos mais abertos para tentar entender esses novos movimentos populares ou movimentos que a gente não conhece ainda. Essa articulação entre o poder público e os indivíduos, ela é a base de tudo, nós sabemos, né? Nós estamos aqui numa TV que é ligada a uma parte do poder público, né? Então, realmente, o poder público ele tem uma responsabilidade, na minha opinião. Muita gente talvez vai achar que não, vai achar que a música, os projetos musicais precisam estar ligados a projetos financiados, que busquem seus próprios financiamentos. Isso aí dá longos debates entre músicos e gestores, mas eu acredito sim que como a educação, como muitas estruturas, o poder público precisa fomentar também, porque é um fazer humano. E tudo que é humano precisa ser valorizado, precisa ser fomentado para que se multiplique e é para o nosso crescimento. Inclusive, você participou de alguns projetos que têm esse incentivo fiscal público, né? Da Sala Ariano Suassuna, alguns projetos de jazz. Como que foi a sua experiência, Rodrigo? Foi maravilhosa. Nós tivemos, por exemplo, o Jazz no Parque, que foi um período que nós fazíamos apresentações aos domingos, à tarde, ali no parque da cidade, né? E sempre com convidados, música instrumental, né? Que é algo, vamos dizer, que não dá para se dizer que é a música mais popular que nós temos aqui no Brasil, mas a gente viu que ele tem muitos adeptos, muitos fãs da música instrumental, e as pessoas sentavam na colina e ficavam curtindo com a gente, ouvindo até o entardecer, saíamos de lá já escuro, às vezes, de noite. Enfim, foram meses, durante alguns anos, e durante o mês de julho normalmente acontecia isso, esse festival. Meu amigo Cleverson de Oliveira, Clevinho, fica aí um abraço, é um grande amigo que fomentou esse projeto. Foi um deles, né? Mas fizemos já projetos misturando teatro e música, já tivemos vários. Tá vendo como é importante, né? A gente circula com isso por escolas, instituições. Então a gente precisa, o dia a dia ele nos suga de uma maneira, né? Assim, a vida urbana por si só, a gente precisa
desse encontro com nós mesmos. Eu acho que a música, a cultura está aí para isso. É justamente esses momentos que a música proporciona, né, Rodrigo? Eu acho. Com certeza. Peço licença Claro. novamente. Mudando de assunto, a Prefeitura de Jacareí e a ONG Corredor Ecológico planejam um cinturão verde que vai transformar a paisagem da cidade. O município é o único do Vale do Paraíba a alinhar suas ações de plantio a um planejamento estratégico da paisagem do município. O projeto, realizado em cooperação com o Corredor Ecológico, faz parte da Política Municipal de Meio Ambiente, executada pela atual gestão no âmbito do programa Renascentes, desenvolvido pela Prefeitura e Sociedade Civil para a recuperação das nascentes prioritárias de abastecimento público. Na primeira etapa, já foram plantadas 6.596 mudas em diferentes áreas, somando 4 hectares, equivalentes a 4 campos de futebol. Entre as áreas já restauradas está a APP do bairro Parque Imperial, com um plantio de 3.172 mudas, além de conversas com lideranças locais e reunião com a comunidade escolar do bairro. A expectativa é que sejam plantadas 92 mil mudas de árvores nativas nos próximos 4 anos. A Fundação Cultural de Jacareí celebra o Dia do Idoso com uma programação especial. E quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo com a gente no plenário. Bom dia, João. Quais são as informações para a gente, por favor? Chamando aqui, mudando um pouquinho de assunto, o Real Patriotas é uma associação que transforma por meio do esporte. O projeto conta com quase 100 crianças que treinam futebol nas áreas públicas da cidade. Noite de frio e treino praticamente sem luz pública, mas nada disso foi o suficiente para parar os pequenos jogadores da Associação Real Patriotas. O projeto acontece há mais de um ano e acolhe crianças no futebol. A iniciativa surgiu da necessidade de dar acesso ao esporte. Até meu filho participava de uma escolinha de futebol que era paga, e ali eu via que alguns meninos acabavam ficando ali na grade, e ficavam vendo os meninos, né, que estavam jogando, participando de escolinha, e os outros meninos, às vezes o pai não tinha condições de pagar. Daí eu falei, como é que fica esse menino? A proposta beneficente conta com uma diretoria de 9 pais que ajudam a manter e organizar os treinos, além do apoio de patrocinadores. Hoje o Real Patriotas conta com quase 100 crianças. Antônia é um deles. Meu nome é Antônio Moisés da Silva Sanches. E eu tenho 8 anos. O quanto que você gosta de futebol? 100%. Eu acho muito legal o projeto porque ajuda ele no desenvolvimento motor, a também ter o convívio com as outras crianças. Eu acho que no desenvolvimento da vida dele mesmo, né, o projeto vai ajudar bastante. A Fernanda é mãe do Miguel, que participa desde o começo do projeto. Quem dera se eu, com a idade dele, tivesse essa oportunidade. Eu não tive, mas graças a Deus eles têm. Então tem que aproveitar, né? Um esporte é muito bom na vida. Seja de adulto, criança, sempre é bom praticar um esporte. E não vai pensando que o treino é só diversão. Tem também responsabilidade. Um dos pontos principais para se manter no Real Patriotas é tirar notas boas na escola. A educação é tudo. Então não só o esporte, mas a educação. É isso que a gente preza aqui. Que o aluno ele venha estar matriculado. O aluno que não está matriculado, a gente até procura saber em questão da nossa parte social, né? Que nós temos o diretor social. Mas, estudar, senão vai ficar difícil aqui para jogar aqui. E eles têm acatado muito isso aí e têm abraçado. Os treinos acontecem 3 vezes por semana no Half Pipe, com os alunos de 7 a 14 anos de idade. Cada dia que passa, a turma vai aumentando e a expectativa é que as parcerias cresçam junto. Eu gostaria que esse projeto não ficasse só no Real Patriotas, mas todos os clubes. Hoje a gente vê que tem um mega campeonato aí em Jacareí, que é o Jacarezão, e vários outros campeonatos. E eu não sei, eu não tenho essa informação, se todos os times possuem ali a categoria de base, né? Que se todos os bairros tivessem, eu acho que seria bem legal, que daí estaria tirando essa criança da rua e colocando ele no esporte. Circuitos, brincadeiras, aprendizado e muito amor. Assim o Real Patriotas vai acolhendo os jogadores mirins da cidade e construindo vidas através do esporte.
Muito bom, é sempre bom rever essa matéria e a gente continua aqui na torcida pelo projeto Real Patriotas. Agora a gente volta com o João, que está ao vivo no plenário para trazer informações sobre a Semana do Idoso da Fundação Cultural. Agora vai, João, quais são as informações para a gente? Bom dia, Isa, bom dia a todos que nos acompanham. E como você tinha dito na outra vez que você me chamou, hoje é dia 1º de outubro, é dia do idoso, e para comemorar essa data tão especial, a Fundação Cultural separou algumas atrações voltadas ao público da melhor idade. No caso, o MAV, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, irá receber os idosos hoje em 2 horários para uma exposição exclusiva a este público. A exposição, chamada Sabores do Vale, contará também com a participação do cantor Fabinho da Viola. Vale lembrar que, apesar dessa exposição exclusiva ao público idoso, o MAV continuará funcionando normalmente entre as 9h30 da manhã e as 4h30 da tarde para o público de todas as idades. O evento, especificamente para os idosos, será gratuito e não necessita de agendamento prévio para participação. A única coisa que é pedida é que seja realizada a confirmação de presença pelo número 3953-3574. O MAV está localizado na rua 15 de novembro, número 143, no centro de Jacareí. Volto com você, Isa. Muito obrigada, João, pelas informações. E a gente volta a conversar com o professor de música, Rodrigo Lopes, hoje que é Dia Internacional da Música. Rodrigo, a gente estava falando sobre influências. Como que você acredita que o histórico do Brasil, a gente tem tanta cultura, influencia nessa questão musical aqui no Brasil e, consequentemente, na cidade? A nossa história, ela traz com certeza muito da tradição da cultura popular, por exemplo, né? Eu, por exemplo, trabalho com música vocal, com os corais. E talvez nós não tenhamos uma influência tão direta da vinda da colonização portuguesa, como aconteceu, por exemplo, nos nossos vizinhos, né, os países de cultura espanhola, onde a cultura da igreja, né, da música sacra, ela foi um pouco mais determinante do que foi aqui para a gente. Nós tivemos uma cultura muito extrativista, né, assim, muito de extração, então... mas, claro, alguma coisa veio. Mas eu sinto que a influência maior da nossa cultura musical vem da cultura popular. Vem da capoeira, né? Vem das folias de reis, por exemplo, que vieram de Portugal, desse canto coletivo mais ligado, né? Por exemplo, às congadas em Minas, o maracatu no Nordeste, né? Já tive o privilégio de estar no meio de um bloco de maracatu. Quase que um descarrego, né? É uma delícia. É uma renovação de energia, na verdade, né? É uma coisa incrível. E eu acredito que vem muito dessa coisa da roda de samba, né? Mas nós também temos uma tradição muito forte dessa cultura mais erudita. Por exemplo, São Paulo e Rio, Teatro Municipal, o Coro Paulistano. Enfim, nós temos... foi fundado por Mário de Andrade, o Coro Paulistano, né? Por sinal. O ano que vem a gente comemora 100 anos de Semana de Arte Moderna. Então eu acho que nós convivemos com essa dualidade, né? do popular e do erudito. E existem campos, zonas de intersecção, né, onde elas se cruzam. A própria música do Tom Jobim, por exemplo, não deixa de ser um cruzamento dessa coisa do popular com essa sofisticação que vem da música europeia. Enfim, tem muita riqueza nessa convivência, eu acho. Com certeza. E a gente falando sobre geração, você sendo um professor de pessoas que vão continuar levando a música, né, para o país. Queria que você comentasse como que você tem observado que essas crianças, esses adolescentes, jovens, têm aderido sobre essa questão musical. Você comentou um pouquinho sobre MPB, sim, o pessoal ouvindo rock mais antigo. Como que é? Isso é uma coisa que está me deixando bastante esperançoso. Assim, né? Eu tenho visto os alunos, de uma forma geral, como eles estão tendo bastante acesso à internet. Mas eu acho que não é só o acesso à internet, mas também a convivência com os próprios pais, com os amigos. Eu tenho notado que os jovens estão acessando mais a música sem muitas fronteiras. O dia que eu vi, por exemplo, uma aluna falando sobre uma música dos Novos Baianos, eu falei, nossa, você sabe de quando essa música? Ela não fazia ideia, para ela era simplesmente uma música legal. Então eu acho que isso é um fator positivo.
né? A gente ouve música de todas as épocas. Hoje em dia se ouve Beatles, né? Como a minha filha tem 7 anos e ela ouve desde os 4 anos assim, e canta, e é a banda favorita dela. Tudo bem, influência dos pais, com certeza, mas a gente não pode obrigar ninguém a gostar de nada. Se não tiver uma contrapartida da criança querer, a criança gosta de música, ela gosta da vida, ela gosta da arte, ela gosta de beleza. Então eu acho que os jovens hoje estão acessando mais pelo acesso em si, mas talvez por uma mudança de mentalidade, de que tudo pertence a todos e nós podemos acessar, ouvir tanto música clássica quanto música contemporânea, música moderna, música eletrônica, música regional, sem o menor preconceito. É justamente essa comunicação que a música permite, né? Esse poder de conhecer culturas por meio da música, é muito legal mesmo. E o país, com a diversidade que o Brasil tem, né? A diversidade cultural, étnica que o Brasil tem, seria estranho se nós não tivéssemos todo esse interesse e essa diversidade de coisas lindas para a gente conhecer e ouvir, cantar, tocar, né? Muito legal. A gente já volta a conversar mais, Rodrigo. Claro. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a Câmara Municipal, informações sobre vacinação e detalhes sobre o aniversário de 84 anos do Sene. A gente volta já. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. A gente começa com o vereador Hernani Barreto, que enviou pedido de informação à Prefeitura sobre iniciativas da SEC de Mobilidade Urbana para fiscalizar, educar e coibir o uso de motos com som alto emitido de escapamentos alterados.
Temos também o vereador Dude, do PL, que enviou indicações à Prefeitura pedindo melhorias na Vila Formosa, que é aqui na região central, como a manutenção no campo de futebol da Rua Aliança, construção de calçadas e academia ao ar livre. Por fim, temos o vereador Abner de Madureira, do PSDB, que enviou indicação à Prefeitura pedindo a implantação de um ponto de ônibus com abrigo em frente ao número 114 da Avenida Ciro Armani, no Jardim Maria Amélia, da região sul. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores, você confere no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E a gente volta aqui no Dia Internacional da Música a conversar com o professor de música Rodrigo Lopes. Rodrigo, a gente volta a conversar sobre música, que a gente estava aqui papeando nos bastidores. Queria que você comentasse sobre um pouquinho dos processos, dos trabalhos que você realiza aqui. Sim. Então, lá na Osija, nós temos a oficina de... Na verdade, não é uma oficina, perdão. Hoje nós vamos iniciar uma oficina pela Fundação Cultural. Legal. Às 15 horas, lá no Viveiro. Imagina, Isabela, cantar lá no Viveiro. Essa é a coisa mais linda. Né? O ambiente, a gente acredita muito que o ambiente é muito importante, né? O ambiente para fazer música. E, junto à natureza... Aquela área dos bambus, nossa, deve ser uma delícia, né? Ainda não sabemos exatamente como vai ser, né? Vamos explorar o espaço lá, mas eu acredito que ainda haja a possibilidade de quem quiser se inscrever pelo site, né? Acho que no site da Fundação Cultural a gente vai encontrar informações. Mas lá na Osija, as aulas de canto, elas são voltadas para os alunos que ingressam no projeto, mesmo se eles forem fazer aula de instrumento, de orquestra. Porque o canto é o primeiro instrumento, né? O corpo é o primeiro instrumento e o canto é a primeira expressão musical. Então isso é um primeiro suporte que eles têm. E uma parte desses alunos são direcionados para o coro, que eles entram para justamente fazerem parte do coro e aperfeiçoar daí o canto como um instrumento musical mesmo. Então nós temos vários grupos separados por idades, por faixa etária, né? E desenvolvemos esse trabalho lá junto com a criançada. Rodrigo, e sobre o coral da Orquestra de Jacareí? Sim, esse é o nosso principal trabalho, né? O coro da Orquestra Sinfônica Jovem é formado por, hoje, jovens adultos, né? Mas que entraram lá criança e que hoje estão numa maturidade musical, já dada ao caminho percorrido. E estamos desenvolvendo um trabalho bastante bonito, viu? Eu creio que a gente vai poder apresentar para a cidade ainda esse ano alguma coisa, seja presencialmente, dependendo das condições, né, dada a pandemia, ou em formato de vídeo, mas está vindo aí um trabalho muito bonito de canto coral para a cidade, para representar a nossa cultura. Muito legal. De música vocal. Você está formando aí um grupo de músicos aqui da cidade, né, Rodrigo? Sim, são todos músicos já atuantes, tanto na orquestra como nos espaços da cidade, né? Na medida que a gente vai agora voltando, né, com os eventos acontecendo presencialmente. Mas é uma geração de, como eu te falei, músicos, pessoas, jovens interessados em música, independentemente de estilo, época, eles querem conhecer música, né? Eles estão fazendo um trabalho lindíssimo. Muito legal, a gente já volta a conversar um pouquinho sobre esses trabalhos. Mudando de assunto, o Ministério da Saúde recomendou a suspensão do intervalo entre a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra o vírus influenza, o causador da gripe. A decisão foi tomada após reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, o CTI, que recomendou ao Ministério da Saúde o fim do prazo mínimo para aplicação entre as vacinas, com o objetivo de aumentar a vacinação contra as duas doenças. Atualmente, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, diz que o intervalo entre a vacinação contra a Covid-19 e o do imunizante contra a influenza deve ser, no mínimo, de 14 dias. E Jacareí dá continuidade na campanha de imunização contra a Covid-19 e quem nos traz mais informações sobre isso é a jornalista Larissa Sotero. Bom dia, Lari. Quais são as informações para a gente? Bom dia a você, Isa. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Hoje tem a aplicação de segunda dose da vacina e também a aplicação de dose reforço.
Quem pode receber a segunda dose do imunizante são as pessoas que tomaram Coronavac no dia 10 de setembro ou data anterior. Também tem a aplicação de AstraZeneca e essa é para aqueles que receberam a primeira dose no dia 9 de julho ou data anterior. Agora, atenção para quem tomou a vacina da Pfizer no dia 6 de agosto ou data anterior, que também já pode receber a segunda dose. A gente reforça mais uma vez para você que tomou Pfizer, fique atento na data de aplicação da primeira dose por conta do adiantamento da aplicação da segunda dose. Também tem a aplicação de dose reforço para os idosos acima de 70 anos que tenham recebido as 2 doses da vacina em até 6 meses. Então, dose reforço para os idosos acima de 70 anos. Quem for tomar a segunda dose da vacina tem que ir exclusivamente na UBS Central. E o horário de atendimento lá é até às 19 horas. Agora, para a aplicação da dose reforço, o idoso pode optar por drive-thru lá no Educamais Jacareí até às 17 horas, ou então alguma unidade municipal de saúde da família, unidades básicas de saúde e a UBS Central até às 17 horas. Lembrando que a documentação para tomar a segunda dose da vacina ou a dose reforço é documento de identificação com foto, comprovante de endereço e, claro, um indispensável cartão de vacinação. Se você quer saber todos os endereços para receber a sua vacina ou tem dúvidas e quer mais informações, é só acessar jacareí.sp.gov.br ou ainda entrar em contato pelo telefone 156. Isa, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Lari, pelas informações. Então, só ficar atento também, Instagram, Facebook da Prefeitura, lá é atualizado todos os dias. E lembrando da campanha Vacina contra a Fome, quem for vacinar e puder levar alimentos não perecíveis para ajudar pessoas que estão passando por vulnerabilidade aqui na cidade. Mudando de assunto, a FUVEST recebe até o meio-dia de hoje, sexta-feira, as inscrições para o concurso vestibular 2022. A taxa de inscrição é de R$ 182 e seu pagamento poderá ser efetuado até o dia 5 de outubro. A prova da primeira fase está prevista para o dia 12 de dezembro de 2021, enquanto as provas da segunda fase serão realizadas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022. Para consultar o manual do candidato e realizar as inscrições para o vestibular, os candidatos devem acessar o site FUVEST, www.fuvest.br. E a Escola Estadual Francisco Silva Prado, conhecida como SENI, completou 84 anos em setembro. Para celebrar a data, a tradicional instituição inaugurou o projeto da Sala Verde de Educação. A Escola Estadual Dr. Francisco Gomes da Silva Prado, conhecida popularmente como SENI, completou em setembro 84 anos. A tradicional instituição de Jacareí passou por uma remodelação no ensino e agora oferece a opção integral. Nós temos as disciplinas de eletivas, onde os alunos acabam escolhendo o seu projeto de vida, os seus sonhos, né, de tudo aquilo que eles desejam. Então, essas disciplinas nós procuramos canalizar todo o conteúdo para que aproxime o aluno do conhecimento desse seu sonho de vida, para que ele realmente tenha condições de escolher melhor e aprofundar naquilo que ele está sonhando. As eletivas escolhidas para esse ano são focadas em temas relacionados a empreendedorismo e sustentabilidade. E está sendo já perceptível no comportamento dos alunos que esse contato com a natureza, esse jeito diferente de umas aulas mais dinâmicas, isso está fazendo com que os alunos se interessem mais. Para comemorar o aniversário, foi feita uma programação especial com atividades como uma batalha de slam e apresentações do Grêmio Estudantil. Mas o grande acontecimento ficou por conta da parceria com ex-alunos da turma da década de 60, que possibilitou o avanço no novo projeto, a criação da Sala Verde de Educação. Ao todo, foram doadas 84 mudas, uma para cada ano que a escola está celebrando. A escola sozinha não tinha condições de estar realizando esse projeto. Então, por isso que para nós é muito importante casar a questão das eletivas com a parceria dos ex-alunos e assim celebrar os 84 anos com mais firmeza de que nós podemos continuar acreditando que é possível fazer sempre o melhor pela aprendizagem dos nossos alunos. Quando eu joguei a ideia do Silva Prado através do professor,
Laudelino, a gente sentiu que o grupo pensou junto, sonhou junto, uma forma de retribuir, não tudo o que nós tivemos aqui, seria impossível, né? Mas uma forma de contribuir para que os que virão possam também desfrutar de uma coisa útil. O ato simbólico dos ex-alunos entregando e plantando as mudas com os atuais carrega a mensagem de prosperidade para as futuras gerações. Não tem tamanho estar presente e ver que esses alunos vão poder desfrutar daquilo que um dia nós desfrutamos, melhorado, né? Isso não tem preço. Essa parceria nos deixa muito claro que é possível sonhar e com toda essa experiência. E agora, com a juventude, com esse novo formato, nós vamos conseguir caminhar e ajudar os nossos alunos na realização do projeto de vida de cada um. A Stephanie faz parte da eletiva que cuida do desenvolvimento da Sala Verde. E para ela, participar desse processo é grandioso. Eu gosto de mexer com plantação e com animais, então, eu gosto muito de mexer com planta. Eu acho que eu vou gostar de vir ver a escola mais para frente, assim. E assim, com um pouco de terra, com carinho e cuidado, cada muda que foi plantada representa a esperança de que os alunos do SENI possam florescer para um futuro brilhante. Muito bonito a gente observar esse encontro de geração e, apesar de todos os anos, essa renovação na questão de aprendizagem que o SENI está proporcionando. Parabéns! A gente volta aqui com a nossa conversa com o Rodrigo Lopes. Rodrigo, a nossa conversa está chegando ao fim. Queria que você comentasse sobre os seus projetos, como que pode seguir o seu trabalho, participar para quem tem interesse com música, coral. Bom, atualmente, como a gente já falou, né, hoje iniciamos uma oficina pela Fundação Cultural, às 15 horas no Viveiro. É uma maneira de se acessar a música, né, pelo canto, pela música vocal. Eu tenho dito que a música coral, ela sintoniza as pessoas, assim como vocês que são aqui da área, né, da TV, do rádio, TV, né, as frequências, né? Um aparelho transmite, outro recebe na mesma frequência. Quando a gente canta, a gente se coloca na mesma frequência com o outro. As pessoas precisam emitir a mesma frequência, a mesma nota musical, a mesma energia para se conectarem. Então, é um excelente convite para se conectar ao outro, à música, ao ambiente, né? Então, essa é uma forma de participar. Lá na Usija, fiquem atentos, né, na Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, sempre no final do ano ou no início do próximo ano, em janeiro, normalmente sai algum edital para inscrição de novos alunos. Quem quiser seguir uma formação musical mais, vamos dizer, um pouco mais afinco, né? Quem quiser realmente estudar música com mais profundidade, eu indico a Usija como o grande centro musical de educação musical aqui da nossa cidade. Tem o trabalho do Coro de Câmara do Vale do Paraíba, é um grupo de cantores profissionais, professores de canto. Especificamente, nós nos dedicamos à música vocal também, a capela, sem acompanhamento instrumental. Demais. E fazemos desde música sacra do século XVI, do Renascimento, até música contemporânea, feita hoje. E vocês podem nos seguir lá pelo Facebook, Facebook/Coro de Câmara do Vale do Paraíba. Coro de Câmara é porque Câmara é uma pequena sala, né? Então a gente faz um repertório que era feito para pequenas salas. É um nome que vem aí da tradição da música vocal também. E as oficinas que começam hoje no Viveiro, é só entrar no site da Fundação, só pesquisar Fundação Cultural de Jacareí, que vai que tem uma vaguinha aí, né, Rodrigo? Sim. Quanto mais, melhor. Claro que tudo está seguindo os protocolos, né? Claro, dentro ainda do esquema de cuidado mesmo, por conta da pandemia, mas dá uma procuradinha quem se interessar, a gente está aí para servir.
Legal, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, muito legal te receber aqui no Dia Internacional da Música, dá para ver a sua paixão pela música, muito legal. Aí a honra é minha, né? E eu fico feliz e agradeço você também, que pelo que a gente conversou é uma amante da música. Com certeza. Né? E agradeço a todos também da TV Câmara, obrigado pelo convite e aos espectadores também. Ouçamos e façamos música. Com certeza, fica aí o recado, muito obrigada. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!